vídeo eu vou te mostrar como conhecer os números do nosso ateliê é extremamente importante para fazer o nosso negócio dar certo. Muitas vezes a gente fica insegura na hora de passar o preço de venda, pensando que o nosso cliente pode achar que o nosso preço está muito caro, mas na verdade a gente realmente precisa cobrar um preço justo pelo nosso trabalho para que a gente possa ver a cor do dinheiro com o nosso negócio artesanal. E não é só sobre a precificação. É também sobre toda a movimentação que o dinheiro faz na nossa mão, desde a compra da matéria-prima até a venda do nosso produto. É a gestão financeira, é o negócio que acontece por trás da produção das peças que se reflete através dos números do nosso ateliê. E saber sobre tudo isso é extremamente importante para quem faz do artesanato a sua fonte de renda principal ou até mesmo fonte de renda extra. É para quem já tem o ateliê há muitos anos, mas ainda não tem segurança na hora de passar o preço de venda porque não entende como fazer essa precificação. Para quem já até usa algum sistema de precificação, mas não entende também como esse sistema faz os cálculos e ainda se sente em dúvida sobre a formação desse preço de venda. Para quem não sabe como calcular uma meta de vendas, uma meta de produção mensal. E também, para quem realmente não faz ideia nenhuma de como fazer nada disso, está recém começando com artesanato, mas precisa que isso dê certo e que se transforme numa fonte de renda, começar pela base, que é justamente conhecer os números do teu ateliê, é extremamente importante. Eu sempre recomendo, para quando me pedem uma opinião por onde começar, começa conhecendo os números do teu negócio. Porque vai ser baseado nesses números que tu vai mais para frente tomar muitas decisões aí no teu ateliê. Agora, se tu trabalha com artesanato como hobby, ou se tu trabalha com artesanato como uma forma de complementar um processo terapêutico, tu ainda não pensa em vender o teu produto, pode ser que isso aqui ainda não faça nenhum sentido para ti, isso de verdade não vai ser interessante, né? Vai ser uma coisa que tu não vai aplicar porque tu ainda não tá vendendo o teu artesanato, então nem precisa continuar assistindo esse vídeo se for o teu caso. Mas se tu vai continuar assistindo, eu vou daqui pra frente assumir que tu realmente precisa ganhar dinheiro com o teu artesanato e eu vou te mostrar alguns comentários que as minhas alunas me mandaram para tu ter uma ideia do que vai ser a aula que a gente vai ter daqui a pouquinho na sequência, onde eu vou te ensinar o que tu precisa entender sobre os números do teu negócio. Vamos lá! Tem uma aluna que disse assim: em junho eu sentei, fiz meu plano de corte de todas as peças que eu faço e precifiquei. Vou te dizer que quando precifiquei eu chorei. Tava lindo conhecer os meus números. Eu que estava praticamente 6 meses sem vendas, fechei 2 vendas locais que deram R$ 1.400. E em junho mesmo, em julho, fiz 3 vendas de R$ 2.690. Estou extremamente feliz, que nem fechei o mês de agosto ainda. Estou só no começo do mês e eu já fiz R$ 2.500. E hoje já tenho mais um orçamento para fazer. É isso, Carlinha. Quando eu me propus a fazer, dar certo, deu certo. Quando a gente se dedica, o negócio vira um negócio profissional. Então, veja bem que ela estava 6 meses sem vender, de sentar, fazer a precificação e conhecer de fato os números, ela já se sentiu segura para poder fazer esse movimento e realmente passar a oferecer os produtos dela pelo preço certo. Vamos lá, mais uma aqui que eu vou ler rapidinho. E aqui mais uma aluna. E o mais chocante para mim foi descobrir que o valor que eu cobrava não pagava nem o custo dos materiais que eu comprava. E quando eu ia para comprar o material, o dinheiro não dava, sem eu ter gasto com nenhuma outra coisa. Mas agora, graças a Deus e a você, meus preços de venda estão todos ajustados. Um exemplo é que eu gastava 109 para fazer uma bolsa maternidade, que eu estava cobrando nela 150. E quando fui precificar para ajustar os valores, ela saiu por 360 e eu quase infartei. Por que ela quase infartou? Porque ela não estava ganhando dinheiro nenhum, né? Se só de custo era 109, vender por 150 não pagava os custos totais, né? Porque 109 era só a matéria-prima. Eu vou ler mais uma aqui. Ó, investi, compra de insumos, custos fixos e variáveis nesse mês, 1.573. Produzi 8.425 em produção e vendi 6.645. É isso. Com a sua ajuda, estou conseguindo vender praticamente tudo à pronta entrega.
Então ela fala ali outras coisas, né? Mas olha a clareza, né? Quanto que gastou com insumos, com matéria-prima, quanto que produziu, quanto que vendeu, é sobre isso que a gente está falando. E eu vou ler só mais uma aqui rapidinho, onde ela diz que em um mês já viu diferença. Faz um mês que ela tinha iniciado o curso aqui, né? Estou no curso de finanças, estou aprendendo todos os dias, tornando meu ateliê e meu trabalho. Subi de R$900 para 4K, que é 4.000. Então ela fez o curso, ajustou os preços e subiu o faturamento de 900 para 4.000 reais, porque fez esse movimento de conhecer os números. Então a gente está falando aqui da base do negócio, né? Conhecer os números para entender o negócio que acontece por trás da produção das peças. Bom, se tu chegou até essa altura do vídeo e por acaso não sabe ainda quem eu sou a Carla Noronha, eu tenho um ateliê desde 2014, o ateliê sempre foi a minha fonte de renda principal, porque eu larguei o serviço no final da gestação do meu segundo filho e comecei a empreender em casa com artesanato. Eu comecei a me dedicar para estudar finanças mesmo em 2016. Por quê? Eu tive um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Muito doentio. Eu iniciei meu ateliê dentro deste relacionamento e eu fiz uma tentativa de me separar. Eu saí de casa com os meus filhos, eu fiquei 3 meses, né, separadas, e eu precisei voltar porque eu não consegui segurar as pontas sozinha na questão financeira. Então, 3 meses depois de fazer essa primeira tentativa de me separar, eu voltei mesmo sabendo que ia ser muito difícil, mas eu voltei com a cabeça assim, preparada para aprender tudo que eu tivesse que aprender naquele período, para que eu pudesse depois, mais para frente, realmente me separar sem ficar dependendo financeiramente de ninguém. Então, quando eu voltei, eu comecei a estudar sobre finanças para aplicar no meu ateliê. Então, tudo que eu estudei, né, de finanças pessoais, finanças para negócios, naquele ano, né, seguinte desse retorno que eu fiz, dessa tentativa de divórcio, eu comecei a aplicar tudo no meu negócio. Então, eu precisava saber de cada realzinho do meu preço de venda, para que servia, para onde ia, o que eu podia usar, o que eu tinha que retornar no meu ateliê, como que eu usava isso para conseguir realmente romper com aquele relacionamento abusivo que eu tinha. Então, em 2017, passei um ano estudando, aplicando, entendendo, eu consegui, né, fazer esse movimento de me separar. Deixei tudo para trás, só peguei as minhas máquinas, né, e os meus filhos e fui recomeçar. Então eu voltei para minha cidade natal, fui morar no interior da minha cidade, então um distrito, zona rural, com os meus 2 filhos, porque ali era próximo da minha família, eu ia ter uma condição de suporte um pouco melhor ali, porque eu estava com as crianças pequenas. E aí sim, né, o desafio de novo de reconstruir a minha vida dependendo única e exclusivamente do meu ateliê como fonte de renda. Então, pagar aluguel, as despesas mensais, sustentar as crianças e todo aquele, né, esforço que precisava fazer. E eu consegui dar conta disso trabalhando só com a minha produção artesanal. Por quê? Justamente porque eu tinha clareza dos meus números, eu sabia quanto eu precisava vender, eu sabia quanto era o meu salário, eu consegui construir uma estrutura financeira com capital de giro, acompanhando o fluxo de caixa. Então, cada real que passava pela minha mão, eu cuidava muito bem daquele dinheiro, que foi dali que eu consegui reestruturar minha vida e mudar, né, a minha situação financeira a partir do meu trabalho com o ateliê. E aí, nesse período, eu comecei a acompanhar mais os grupos de artesanato. Então, eu entrava naqueles grupos de Facebook, onde as artesãs fazem parte, e comecei a trocar ideia com o pessoal naqueles grupos e comecei a perceber que essa era uma dificuldade de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, nos grupos sempre falavam como: artesanato não é valorizado, não dá para viver de artesanato, não dá para contar com artesanato como uma fonte de renda. E eu, de fato, ficava muito indignada, porque na minha vida o artesanato estava, sim, sendo a minha única fonte de renda. Eu conseguia vender o meu produto pelo preço certo. Alguma coisa não estava batendo ali. E aí foi quando eu comecei a criar conteúdo
para a internet, compartilhando o que eu estava fazendo, né? Como que dava certo para mim, como que eu conseguia vender meu produto pelo preço certo, como que eu gerenciava a parte financeira do meu ateliê. E aí muita gente começou a me seguir, começou a se aproximar, eu comecei a ensinar para outras pessoas e deu certo no ateliê delas também, e elas começaram a entender e fazer essa gestão financeira, e hoje eu sou professora de centenas de alunas que já estão, né, dando a virada de chave aí no seu ateliê a partir dessa base, né, que é conhecer os números dos seus negócios. Eu não sei quais são os problemas financeiros que tu está enfrentando. Não sei nem se tu está passando por algum problema financeiro, mas eu tenho para mim que se tu chegou até aqui nesse vídeo, tu tem uma vontade muito grande de pelo menos conseguir se realizar profissionalmente através do teu trabalho. E isso vai passar necessariamente pelo conhecimento das finanças do teu negócio. Vou pegar aqui a câmera, ó. Eu vou fazer uma mágica que acontecer e vai aparecer um quadro bem aqui onde eu vou começar a te mostrar qual é o caminho que tu precisa fazer pro teu negócio. Vamos lá, então? Ó, pronto. Então vamos lá, agora um pouquinho de aula no quadro para entender os nossos números. Pronto, agora eu vou fazer uma explicação aqui que vai ficar mais fácil de tu conseguir visualizar o que eu vou passar a te explicar a partir de agora, tá? O que inclui, né, a questão da precificação no nosso ateliê. Então vamos lá, começa pela precificação. Aqui a gente precisa incluir o gasto com matéria-prima, que é realmente tudo que a gente usa de materiais para fazer o nosso produto. E aqui a gente tem que fazer plano de corte, tudo isso eu mostro direitinho como faz, tá? Ó, tem que fazer plano de corte, que se a gente trabalha com tecido plano, com manta, enfim, isso aqui para quem trabalha com costura, mas se envolve qualquer coisa como tecido, manta, sintético, enfim, qualquer coisa que seja plano, que precise de um plano de corte, entra aqui também na questão da matéria-prima, porque eu sei que é uma dificuldade da maioria das minhas alunas no começo. Tem os custos fixos e variáveis. Então, o nosso negócio ele tem também custos fixos e variáveis. E aqui é que mora um dos maiores problemas da precificação, porque as pessoas não incluem, por exemplo, a caneta fantasminha que utiliza no dia a dia do negócio, porque aquilo ali não está na matéria-prima, mas é um gasto que a gente tem. Folha de ofício para fazer os envios, esse tipo de coisa a gente tem que investigar, né? Vale transporte para fazer entrega, enfim, várias coisas, ou combustível, né? Da forma como tu for fazer entrega, fazer compra de matéria-prima, tudo isso a gente tem que fazer uma investigação para incluir nos custos do nosso negócio. Começa a pensar daqui para frente sempre que o teu ateliê ele é um negócio, ele precisa de gestão financeira como qualquer outro. Então aqui só na parte da precificação a gente tem que levar em consideração isso, e a gente tem que levar em consideração também que o nosso ateliê precisa ter uma margem de lucro. E essa margem de lucro ela precisa ser confortável, ela não pode ser muito justa, porque senão tu não consegue fazer investimentos no teu ateliê, tu não consegue crescer. A margem de lucro, ela serve para a gente, por exemplo, comprar máquinas novas, fazer investimento, uma reforma no nosso espaço de trabalho, um móvel novo que a gente precisa. Então, tudo isso que envolve melhoria de estrutura, maquinário novo, enfim, a gente vai fazer com a margem de lucro. Então, às vezes, tu trabalha anos e anos e anos sem conseguir fazer nenhum tipo de investimento no teu ateliê, muito provavelmente porque tu não está levando em consideração que a tua margem de lucro não pode ser sacrificada para que tu cresça o teu negócio. E nos custos aqui também tem o nosso salário. Sim, a gente trabalha, a gente precisa ter um salário, a gente precisa, né, colocar ali na nossa custo de produção a nossa mão de obra. E a gente vai fazer o cálculo da nossa mão de obra pelo tempo de produção diário no nosso negócio. Muitas pessoas ensinam a fazer o cálculo do salário pela jornada de trabalho. Aí te falam assim, então se tu trabalha 8 horas por dia e tu quer ganhar R$1.000 de salário,
Tu pega os R$1.000 e divide pelo número de horas. Aí vamos supor que tu trabalha lá, né, 8 horas por dia, durante 20 dias na semana, isso dá 320 horas no mês. Aí tu vai pegar teus R$1.000 e vai dividir por 320. Isso nunca vai dar certo, tá? Essa aqui é uma precificação que para quem trabalha com negócio artesanal não funciona. A gente tem que precificar pelo tempo de produção. Então, aqui já fica uma coisa bem importante para te levar em consideração. O nosso negócio artesanal, ele tem muitas particularidades. E a gente produzir o nosso próprio produto e a gente trabalhar sozinha, sendo a gente mesmo que vai divulgar, alimentar, né, as redes sociais lá com fotos, vídeos, aí tem que parar para filmar, para fotografar, a gente sai para comprar material, sai para fazer entregas, não é o tempo inteiro de trabalho que eu estou produzindo. Então a minha mão de obra ela tem que ser calculada pelo tempo de produção. Então se o ateliê é minha fonte de renda principal, eu trabalho 8 horas por dia, dessas 8 horas eu às vezes vou produzir por 5 horas, outras 3 horas eu vou estar envolvida com todas essas questões, né? Ou 6 horas, enfim, ou 4. É importante que tu coloque exatamente o período do dia que tu consegue estar produzindo. E produzindo é desde o corte do tecido até o acabamento. Então, qual é o tempo do teu dia que tu usa para fazer o teu produto? Porque é só do produto que a gente consegue fazer, que a gente vai conseguir vender e que vai ter o faturamento. Então, são algumas particularidades que eu falo dentro do meu curso com mais detalhes, que a gente precisa estar atenta, porque senão acontece o que a gente já está cansada de saber, que muitas pessoas viram noites, viram final de semana trabalhando e não entendem para onde vai o dinheiro, porque não conseguem ver a cor do dinheiro. Eu vejo isso acontecer direto, mas é por quê? Porque o mercado, né, traz ali uma precificação de empresas, de indústrias, mas que a gente precisa adaptar para o nosso formato de trabalho artesanal. Então a precificação são esses elementos, tá? Só que a gente não faz só a parte financeira do nosso negócio, não é só saber fazer a precificação. Não é só isso a parte financeira do nosso negócio. A gente tem que saber também calcular uma meta. Afinal de contas, se eu coloquei que eu quero ganhar R$1.000 aqui de salário na minha precificação, quanto eu preciso vender durante o mês para ganhar meus R$1.000? Porque lembra que o preço do produto é salário, custos totais, vou colocar aqui, né? E lucro. Então, do meu preço de venda do meu produto, só uma parte que é o meu salário. Quanto eu preciso vender por mês? Então, a gente, dentro do curso de Finanças na Prática, a gente faz o cálculo da meta e a gente divide por meta diária. Aí tu pode acompanhar isso semanal, que eu sempre recomendo que acompanhem bem de perto as metas. E tu tem que saber quanto tu precisa vender por mês, então qual a tua meta mensal, para tu poder dizer que tu conseguiu tirar pelo menos o teu salário. E a gente divide isso em meta mínima. Deixa eu apagar aqui de novo. E a gente vai dividir essa meta para que tu tenha realmente clareza do que tu está fazendo no mês. A gente vai dividir isso em meta mínima, vou botar aqui MM, que é o teu custo. A meta mínima, ela é para cobrir o custo do teu negócio. E o que está incluso em custo? Matéria-prima, salário e custos fixos e variáveis, tá? Isso aqui é o custo do teu ateliê. Então, para cobrir as despesas e tu não terminar o teu mês no vermelho, pelo menos tu tem que alcançar a tua meta mínima. Tu só vai começar a ter lucro o que tu vender acima da meta mínima. E aí a gente tem o cálculo da meta cheia, que é todos os teus custos mais o teu lucro. Então, tudo que tu vendeu acima da meta mínima, tu começa a ter lucro. Se tu bater a meta cheia, tu vai ter todo ali o teu valor de lucro. O que tu vender acima disso, vai ser lucro do teu negócio. Mas até tu alcançar esse número, tu ainda tá pagando os custos. Embora o produto individualmente, ele tenha
cada um desses fatores inclusos na precificação individual do produto. Porque eu já vi por aí muita gente recomendar de separar, vende um produto e aí tu já separa. O que é salário, o que é lucro, o que é... Só que isso não funciona na prática, tá? Separar. Por quê? Porque o teu ateliê só vai ter lucro depois que bater essa meta mínima, que o mercado financeiro pode chamar de ponto de equilíbrio, se tu já ouviu falar nesse termo. Eu não gosto de usar esse termo, por quê? Porque ele não se aplica exatamente ao nosso formato de negócio. Se a gente for calcular por ponto de equilíbrio, por markup, por margem de contribuição, a gente não consegue ter o volume de vendas que precisa para seguir esse raciocínio financeiro do mercado tradicional. Então eu trago toda uma precificação e todo um cálculo de metas, levando em consideração as particularidades do nosso negócio, que é uma produção mais limitada, a gente tem uma capacidade reduzida de produção de peças, depende de fazer uma a uma de forma manual e coisas que o mercado, na verdade, né, as indústrias, as empresas maiores não precisam levar isso em consideração, ou porque tem um volume muito grande de produção, ou porque não produzem o próprio produto, apenas revendem. Então é importante que a gente leve isso em consideração e que a gente tenha essa clareza na hora de calcular nossa meta. Quando de fato eu conseguir pagar meu salário, quando de fato eu começo a ter o lucro do meu negócio. Depois do lucro, a gente vai ter também, né, a construção do capital de giro. Ai, Carla, é um ateliê, não precisa de capital de giro. Precisa sim. O teu negócio tem uma movimentação financeira. Tu tem ali, né, os teus custos que tu precisa pagar todo mês. Então, eu divido o capital de giro em 3 etapas. Também pensando nas nossas particularidades. A primeira etapa do capital de giro são os custos. E tu já sabe que os custos incluem aqueles 3 fatores que a gente estava vendo um pouquinho antes agora. Então, os custos é a tua meta mínima. Essa é a primeira etapa da construção de capital de giro. A segunda etapa, essa aqui é a primeira. A segunda é a meta cheia. E a terceira etapa é incluindo compras. Assim, tudo que tu compra em quantidade, mas que no dia a dia vai saindo pingadinho lá na tua precificação. Como, por exemplo, as etiquetas do teu produto. Tu não consegue comprar... eu quero meia dúzia de etiqueta. Tu vai comprar no mínimo 100, 200, depende do lugar onde tu manda fazer a tua etiqueta. Então, tu compra numa certa quantidade, aquilo vai saindo aos pingadinhos, mas é bom que tu tenha já aquele valor no teu capital de giro quando tu precisar fazer a compra, para não correr o risco que tu precise comprar e não tenha o dinheiro. Então, são coisas que a gente... Mas também é uma construção, tá? Eu mostro direitinho cada uma dessas etapas, estratégias que tu pode fazer para alcançar cada uma dessas etapas. Quando tu tem o capital de giro já na primeira etapa, já te dá um alívio, porque daí tu não começa mais... Tu não fica mais trabalhando para pagar as contas do próprio mês, tu começa a ter um mês na frente, vamos supor. Iniciou o mês agora, tu já tem o teu capital de giro, o teu salário. Tu não vai precisar mais ficar pegando o dinheiro aos pingadinhos ali e tu não sabe muito bem o que é o que. Tu já vai lá, se paga, tira o teu salário de uma vez só. A tua vida pessoal tem que caber dentro do teu salário e o resto é dinheiro da empresa que tu vai trabalhando depois para repor, tá? Aí a gente entra numa dinâmica realmente mais profissional no nosso ateliê. E enquanto tu não tem o teu capital de giro, fluxo de caixa é importante em qualquer momento de negócio, tá? Eu acho assim, tu tem que cuidar do teu dinheiro enquanto ele ainda é pequeno, digamos, volume de vendas não é tão grande, para que tu possa depois ir realmente acompanhando cada etapa de crescimento do teu negócio. Conforme esse volume de faturamento vai aumentando, tu vai tendo mais intimidade. Mas por quê? Porque tu aprendeu a administrar cada realzinho que entra. Por isso que é importante fluxo de caixa. Fluxo de caixa, assim, a principal coisa, né, é para a gente fazer o registro de entradas e saídas. E aí, enquanto tu ainda não tem o capital de giro, que tu consegue pegar o teu salário todo de uma vez só lá no começo do mês, tu tem que controlar pelo teu fluxo de caixa.
Então, por exemplo, se o teu salário é R$1.000 mensal, tu precisa acompanhar no teu fluxo de caixa. Ah, eu vendi 100, eu vendi 200, eu vendi 50. Aí, tu vai tendo esse registro da movimentação, precisou, né? Aí, isso aqui é tudo entrada. Tu tá registrando no teu fluxo de caixa. Aí precisou fazer uma saída do teu dinheiro para comprar sei lá, um gás, R$100. Então, tu já sabe que essa compra aqui, da tua saída, do registro de saída do teu fluxo de caixa, ela foi com um gasto pessoal. Era uma compra para tua casa, era uma compra para ti, era uma compra para os teus filhos. Tu precisa fazer esse registro, porque tu sabe que tu não pode gastar mais do que o teu salário se tu estiver batendo meta mínima. Por quê? A gente precisa ter clareza sobre o nosso negócio, não precisa? E entender dos números não é entender o negócio que acontece por trás da produção das peças. Então, primeiro custo que a gente precisa cobrir é reposição de material, reposição de estoque, matéria-prima, gente. Eu às vezes converso com artesãs que não conseguem nem fazer ativação de cliente lá na hora de vendas, mostrar um produto novo, porque diz que não tem dinheiro para comprar o material. Porque muito provavelmente gastou o dinheiro que seria para fazer a reposição de material em gastos pessoais e não soube administrar isso. Porque se a gente não tem produto para mostrar, muito provavelmente a gente não vai conseguir vender. E aí a gente entra nesse ciclo de não conseguir, né, evoluir com o nosso negócio. Então, primeira coisa é reposição de estoque. Segunda coisa é pagar os custos fixos e variáveis que a gente tenha, tá? Porque senão também a gente não vai conseguir manter o nosso negócio. Vai ter sempre outra pessoa que está pagando para que a gente consiga trabalhar. E aí a gente muitas vezes ficou ouvindo muita coisa por causa disso, né? Que a pessoa tem que estar pagando, enfim, até a manutenção de uma máquina, a luz que a gente usa, enfim, tanta coisa, né? Que a gente tem que manter com o trabalho que a gente faz e que a gente precisa, né, trabalhar de uma forma um pouquinho mais profissional para que a gente possa pagar esses custos. E só em terceiro que é o salário. Vocês já ouviram dizer que empreendedor muitas vezes trabalha sem salário? E isso acontece por quê? Porque a empresa não está se pagando ainda. Então vamos supor que tu precise vender lá no mínimo tua meta mínima vai ser R$2.000 por mês. R$1.000 é teu salário. E os outros 1.000 é para pagar reposição de matéria-prima e os custos fixos e variáveis. Então, esses primeiros R$1.000 que tu tirou com a tua venda de artesanato tem que ser para, pelo menos, teu negócio continuar girando. Aí, depois, o que tu vender acima de 1.000, lá, os 2.000, aí o segundo R$1.000... Sim, aí é o teu salário. Aí o que tu vender acima de 2.000 já é lucro. Aí sim, aí tu pode começar a fazer investimentos. Claro que eu falei aqui de uma forma muito rápida, muito resumida, só para que tu entenda que existe uma lógica na gestão financeira do nosso negócio. As coisas não podem acontecer de qualquer jeito. E se a gente não entender isso aqui, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue realmente ter um ateliê que nos sustente. Primeira coisa, né? Que nos sustente, que se sustente e que a gente consiga ver a cor do dinheiro. Eu sempre uso essa frase porque eu acho que é muito real isso, né? Eu mesmo já falei com centenas e centenas de alunas que tinham essa mesma reclamação, né, que não entendiam para onde ia o dinheiro do negócio delas, que até vendem bem, mas que se esforçam, trabalham horas e horas, dia e noite, final de semana dentro e que não conseguem saber o que acontece com o dinheiro, porque nunca tem dinheiro para nada. Imagina, né, trabalhar, entra noites, semanas, feriados, não tem tempo direito para a família e não conseguir usufruir desse trabalho porque não consegue ver a cor do dinheiro. Isso não é para ser assim, não é desse jeito. Se tá desse jeito é porque tem alguma coisa
errado que precisa ser ajustado e tu precisa então começar a estudar para entender os números do teu negócio e ajustar isso. Melhorando isso, eu tenho certeza que o teu negócio vai deslanchar daí para frente, porque tem outras coisas depois da parte de vendas, mas não adianta saber vender sem saber precificar, porque senão a gente aumenta muito o volume de vendas e continua não vendo a cor do dinheiro. Se tudo isso fez sentido para ti, se tu realmente acha que precisa entender melhor os números do teu ateliê, eu tenho um curso Finanças na Prática para negócios artesanais. Tu consegue fazer a tua inscrição clicando no link aqui embaixo. Vai ter um linkzinho ali para pagamento do cartão, no Pix ou parcelamento no boleto também é possível. Tem o link aqui embaixo. Todas as aulas estão gravadas, tu tem acesso imediato a partir da confirmação do pagamento. E o que é isso? E se tu pagar no Pix ou no cartão, já libera imediatamente, porque a confirmação é bem rápida. Mas se tu decidir pagar no boleto, aí tem o tempo aí da confirmação desse pagamento do boleto para que tu receba o acesso. A plataforma recebeu a confirmação, tu já recebe o teu acesso no teu e-mail. Então toma muito cuidado na hora de fazer o cadastro e colocar o teu e-mail certinho para que o corretor ortográfico não mude alguma coisa e aí dificulte essa entrega. Então é só preencher certinho o campo do e-mail, escolher a forma de pagamento que fica melhor para ti. Lá dentro do curso tem aulas gravadas assim, com explicação no quadro de todos os cálculos, de como tu precisa fazer a linha de raciocínio, né, para chegar no teu preço de venda e tudo isso que a gente falou aqui. E tem também planilhas. Para quem gosta de usar planilhas, a gente tem as planilhas de acordo com a minha metodologia. Então tu vai preenchendo, lá tem as explicações também de como preencher. Não é somente a planilha, porque eu faço questão que tu entenda quais são os dados que tu tá jogando nessa planilha. Porque de cada número que tu tá colocando nessa planilha para ela fazer a precificação para ti. Tem muitas e muitas alunas que não precisam usar a planilha para fazer a precificação, porque depois que entendem como faz a conta, não precisam usar a planilha. Mas se tu gosta, se tu prefere, tem também as planilhas lá para que tu possa utilizar para te ajudar aí no cálculo de preço de venda, de metas, de fluxo de caixa, tem tudo isso lá dentro para ti também. E se tu tá pensando que o curso não vai dar certo para ti porque tu não gosta de matemática, pode ficar tranquila. Porque quando a gente faz uma conta, mas essa conta tem um fundamento, e esse fundamento sendo justamente o nosso trabalho, aquilo que a gente gosta de fazer todos os dias, isso se torna mais claro. Então não é aquela matemática chata que a gente não sabe de onde saem os números. Pode ficar tranquila que tu vai gostar de precificar o teu produto, de calcular as tuas metas, porque isso vai fazer diferença no dia a dia do teu negócio. E o curso tem também uma comunidade de alunas no Facebook, onde eu estou sempre por lá respondendo as perguntas das alunas. Então tu pode entrar na comunidade de alunas. Para entrar na comunidade tem que responder uma pergunta de entrada lá com o e-mail que tu fez a inscrição no curso, a gente confere, libera para garantir que só as alunas realmente tenham acesso àquele espaço, é um espaço privado, exclusivo para alunas, onde tu vai colocar as tuas dúvidas lá conforme forem surgindo e eu vou te respondendo, eu vou te ajudando a entender melhor o conteúdo em qualquer etapa que tu possa ter qualquer tipo de dúvida. Então fica tranquila que tu não vai estar sozinha, eu vou te ajudar a entender de fato os números do teu negócio para que tu consiga entender o negócio que acontece por trás da produção das peças aí no teu ateliê. Então é só clicar aqui embaixo, faz a tua inscrição, garante a tua vaga. Vai ser um prazer te receber por lá e fazer parte da tua jornada aí te ajudando a entender os números do teu negócio. Se tu decidir entrar, eu te encontro por lá. Um beijão!